Boa noite. Esse é o Decanhota Podcast. Hoje a gente vai conversar com o professor Juan Pablo García Torres. Ele é formado em Filosofia na Faculdade de Buenos Aires e ele é professor e pesquisador nas áreas de Filosofia e História Latino-Americana, além de bispo e centroavante na Igreja Maradoniana de Futebol, certo, professor? Muito boa noite, seja bem-vindo. Exatamente, boa noite. Meu nome é Juan Pablo e você pode me chamar só de Pablo. Enfim, eu comecei a jogar de ponta esquerda, na verdade, por ser canhoto, né? E aí meu pai me incentivava a jogar de centroavante, mas... Não é sobre você, não, professor. Ah, não? Não. Então por que me chamou? Pela sua formação. Pero minha formação é de centroavante? Não, de filosofia. Ah, sim, claro, dale, adelante. Então, ó, chamamos um professor aqui hoje para a gente conversar sobre a geopolítica na América Latina. A gente vai embasar a nossa conversa num livro sobre geopolítica do Tim Marshall, chama Prisioneiros da Geografia. Sim, o autor é muito bom, tem ótimas músicas aqui da MPB, o Tim Maia, Maradona adorava. Não, o Tim Marshall, jornalista. Em inglês. Isso, inglês. Jornalista e tal. Enfim, o livro Prisioneiros da Geografia, o Tim Marshall ele defende que a geopolítica dos países, de todas as nações, ela vai ser sempre definida pela realidade física e pelo território que esses países ocupam. Então, o desenvolvimento das nações e todas as decisões dos líderes, a tecnologia, ela vai sempre tentar arranjar um jeito de driblar os limites físicos do relevo, dos rios, das montanhas, as matas, para conseguir proteger e garantir o desenvolvimento de um povo. Então, toda a geopolítica do mundo, as guerras, todos os conflitos que acontecem, eles vão ser sempre favorecidos ou desfavorecidos, sempre vai ter alguma vantagem ou desvantagem em relação à geografia dos países. Então, professor, eu queria saber se esses conceitos do Tim Marshall, se a geografia da América Latina, ela impactou no nosso desenvolvimento ou subdesenvolvimento como continente, né? Sim, como não, porque a Latinoamérica é um território desarticulado, desunido, apesar de nosso passado semelhante, sabe? Porque isso ocorreu por causa de nossa geografia, nossas montanhas, as cordilheiras, as matas fechadas, de todo o continente, sabe? A gente ficou durante a colonização, a gente ficou meio ilhado, né? Ilhado completamente, porque os Estados Unidos, eles tiveram a colonização dos britânicos, que visavam o mundo novo, o liberalismo econômico. Tinha uma relação com o comércio diferente. Relação com o comércio muito forte, muito forte. Enquanto nós fomos colonizados por os portugueses, espanhóis, e esses só queriam explorar e extrair os recursos naturais, porque viram que acá não tinha como construir uma sociedade. O desenvolvimento foi quase completamente que litorâneo, né? Das grandes cidades, dos grandes centros. E o desenvolvimento só foi fruto da colonização, porque toda a matéria-prima tinha que escorrer por los puertos e los mares. Então, o desenvolvimento do interior, ele ficou meio em déficit, né? Sim, Peru, Bolívia, essas coisas não teve avanço. Os espanhóis chegaram e mataram todos os índios, extraíram o ouro, a plata, e deixaram o vazio ali. E deixaram sem habitação. A colonização foi vindo com o tempo, o desenvolvimento das cidades não fazia muito sentido. E isso também, claro que tem uma cultura dos latifúndios, né, da desigualdade de fazer grandes porções de terra virarem pro agronegócio mesmo, mas também tinha uma importância de o território mesmo, o relevo atrapalhava no desenvolvimento continental, né? Atrapalhava muito, ninguém dava muita bola para a América do Sul.
América Latina. Os grandes poderosos dividiam as partes como eles queriam. Aqui no Brasil, por exemplo, tinha as capitanias hereditárias que só dividiam o país em alguns pedaços e deram para os nobres e essas coisas assim. E era difícil, por exemplo, de transpor as serras aqui no Brasil, ou mesmo os Andes lá no litoral do Pacífico, ou mesmo você conseguir explorar e gerar terras cultiváveis na Amazônia. Era muito difícil você conseguir um desenvolvimento pleno. Então a gente tem um grande território que podia ser cultivável, mas a geografia atrapalhou, né? Exatamente, também na Argentina, Los Pampas, a minha terra, podia muito ser fonte de comércio, agronegócio, pero os governos que sucederam não levaram adiante a política de economia e então eu chego à conclusão que a América Latina não é feita para ter um capitalismo selvagem, sabe? Como os Estados Unidos, de grandes indústrias. Não há geografia que permita isso acá. Sim. E você falou dos Estados Unidos, enquanto também eles tinham uma cultura do comércio interno, né? De ter uma coisa de união e articulação entre os próprios estados internos e não só de ficar mandando produto para as metrópoles. A geografia deles também era muito mais fácil de lidar, né? Exatamente, era tudo muito mais plano, era tudo mais viável. Até que você percebe que o desenvolvimento dos Estados Unidos foi extremamente veloz em comparação com a Latinoamérica. Porque, se você for ver, hoje em dia eles são potência e metrópole de nós outros. Hoje em dia eles tomaram a colonização, nós não deixamos de ser colônia. Nós só não pertencemos à Espanha e Portugal. Pertencemos às grandes metrópoles, Estados Unidos, Europa, China. O Brasil produz e manda para fora. Não tem essa coisa de produção interna, gerar riqueza. E mesmo o Mercosul, né, que foi criado como uma tentativa de driblar isso, não foi adelante. Não é suficiente, né? Porque mesmo assim as estradas são ruins, o território é difícil de cruzar. Então fica muito mais caro a importação da América Latina para a própria América Latina. Vale muito mais a pena Estados Unidos, China, exatamente. Todos esses gigantes. Sim, e voltando um pouco para o contexto histórico, você percebe grandes indícios dessa colonização americana. Por exemplo, em 1820 e pouco, existia uma coisa da doutrina Monroe, o presidente da época, né, dos Estados Unidos, que ele dizia exatamente que a América Latina é o quintal de influência e esfera comercial dos Estados Unidos. Eles só brincavam como se fosse um quintalzinho, um jardim aqui embaixo, no segundo mapa, onde eles se põem acima de nós outros. Nós quedamos embaixo, sabes? Isso aí... A expressão mais clara disso foi depois no século XX. Sim, como se procedeu os golpes de Estado e financiamento das ditaduras. Financiamento de ditadura toda de direita, porque a América do Sul tem uma coisa de la revolução, del desabrochamento de las ideas de esquerda, socialistas e todo isso foi impedido por las fuerzas de los Estados Unidos e forças capitalistas. Não é à toa que Cuba até hoje está com um embargo dos Estados Unidos. Exatamente. O único país que teve a chance de produzir uma revolução não consegue se desenvolver porque Estados Unidos atrapalha, né? Exatamente. E, bom, então, apesar de as ditaduras terem acabado, o mercado ter sido aberto nos países da América Latina, hoje em dia a China está dominando completamente o nosso comércio e dominando até o próprio território. Está tendo, acho que em 2010 teve uma abertura do canal do Panamá, queriam fazer um segundo canal do Panamá, só que em vez de ficar em controle dos Estados Unidos, vai ficar em controle da China. Porque os chineses queriam ali ficar com o domínio do comércio. Mas os chineses não estão dominando nada, estão ganhando todo com a política, de mão beijada, porque quem hace a geopolítica do mundo não são a população, são os poderosos, os empresários. Não, acá só estamos trabalhando sem pensar el que estão acordando de uno com outro, sabes? Professor, você acha que tem alguma chance? Tivemos Cuba, né, que hoje em dia existe ainda embargo, mas você acha que
outros países da América Latina por esse passado colonial e por esse subdesenvolvimento causado não só pelo imperialismo, mas também pela geografia, tem alguma chance de revolução na América Latina? No, eso solo con una organización de dentro, un acuerdo con la población y con gente poderosa que quiera, porque los poderosos siempre van a impedir esas cosas, ¿no? No adianta, os caras têm armas, os caras têm bombas, os caras têm... O dinheiro compra tudo hoje em dia. E mesmo quando a gente tem, por exemplo, não tendo a revolução inteira, né, mas tendo uma reestruturação da sociedade, mas quando a gente tem uma possibilidade de ficar soberano como países, né, que, por exemplo, hoje em dia a gente teve o pré-sal, há poucos anos no Brasil, uma reserva de petróleo. Nossa. Lá nos anos 80, as Malvinas, os Estados Unidos já tava, quer dizer, a Grã-Bretanha já estava chegando ali para dominar o petróleo das Malvinas No, inteira. eles são os predadores, não querem saber de nada. Na década de 80, los ingleses tomaron una isla nuestra. Era como Fernando de Noronha, pero con petróleo, con gente, con población. No era una área turística. Era una sociedad que vivía, sociedad argentina, de costumbres argentinos. Los ingleses fueron allá y tomaron a base de la fuerza militar. Y eso es inaceptable. ¿Cómo? No faz sentido, ¿sabe? No faz sentido, cara. Então, todos os países da América Latina, essa promessa de novo mundo, né, de país emergente, fica só uma promessa de esperança. Fica estagnado, não passa de uma promessa. Não passa de uma promessa. Você acha que, então, voltando às suas raízes, você acha que o Maradona fez certo em fazer o gol de mão ali? Com certeza, ele roubou a Copa do Mundo, que é o evento mais geopolítico do mundo. Não há nenhuma confraternização mais geopolítica. Acho que o campo de futebol, a cancha, é o único território onde não somos prisioneiros da geografia. O campo de futebol é o campo de guerra da geopolítica. Na Latinoamérica. Em que somos representantes e somos metrópole. Exatamente. O futebol... A Latinoamérica es metrópoli de fútbol no mundo. Ahí ganamos. Por eso que Maradona hizo bonito en 86. En 86 Maradona tiró con a mão dos ingleses. Vean cómo le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad. Va entre dos, abre para la pared. Vaya con Valdano Maradona. Y no contento solo con tirar de la mano, tiró de todos los defensores y todos los jugadores. Mira, olha isso. Passa por todos os defensores. Por todos. Vai driblando tudo. Eu acho lindo que ele faz um gol roubado e faz o gol mais bonito da história. Ele prova que a gente tem a catimba, né? A gente precisa se ali driblar a potência, mas a gente também tem a capacidade de fazer a coisa mais bonita. É muito simbólico isso, cara. Não tem o que fazer. É lindo, é lindo. É isso que nós precisamos. Fala aí. A esperança da Latinoamérica existe aí na cultura, no futebol, no campo de futebol a gente consegue virar potência. No que tá na gente, no que tá no nosso sangue. Eu acho que tem uma coisa muito importante que dizem que a desesperança é o movimento mais reacionário que existe. Eu acho que é por isso que a Latinoamérica consegue ser tão bonita. Que a gente é o país da esperança. Quer dizer, o continente da esperança. A gente é a metrópole da esperança. É a metrópole da esperança. Não tem... O que os Estados Unidos têm de esperança, a Europa tem de esperança? Ou eles só sabem colonizar, eles só sabem roubar, eles acham que são o centro do mundo, não sabem de nada. Esses caras não têm geopolítica de verdade. Eles não sabem o que é. Geopolítica de verdade é Maradona. É Maradona. É isso. Libertar. Libertad. Para que el país sea muy apretado.
Terra Firme.